São 7h37, entrando na reta final do bate-papo político, falar sobre a posse de André Figueiredo na presidência do PDT em Brasília. André assumiu a cúpula, a direção nacional do PDT nessa quinta-feira, com o afastamento de Carlos Lupe para comandar o Ministério da Previdência Social. O que chamou a atenção nessa posse de André Figueiredo foi a ausência do senador Cid Gomes e do irmão Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Também ausente o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. A ausência de Cid e Evandro, que na campanha ao governo do Estado se opuseram à candidatura de Roberto Cláudio, expõe mais uma vez que as feridas oriundas da dissidência interna da disputa pelo governo do Estado nas eleições de 2022 ainda estão longe de serem cicatrizadas. André, como eu disse, assumiu a direção nacional do PDT com o afastamento de Carlos Lupe, que passou a comandar o Ministério da Previdência Social. O encontro que marcou a posse de André Figueiredo na presidência da Executiva Nacional do PDT, realizado nessa quinta-feira em Brasília, teve a participação do ex-prefeito Roberto Cláudio, do prefeito José Sarto, do suplente no exercício do mandato Leônidas Cristino pelo PDT, além de Dilvan Alencar e de outros deputados estaduais e federais da sigla. Uma situação, Beto Almeida, que se retrata em uma divisão interna no PDT, que pode ter outros desdobramentos, como vai nos contar agora o repórter Carlos Alberto, que chega com informação sobre movimentos nos bastidores políticos e especulações que surgem em relação à possível saída de Cid Gomes do PDT. Será que tem verdade nisso? Carlos Alberto. Os bastidores políticos foram bem agitados nessa quarta-feira com as eleições para os presidentes da Câmara e do Senado e abriram espaços para especulações sobre mudanças nos rumos de lideranças e parlamentares. São especulações que passam pelo Ceará. As informações de bastidores dão indicativo de que, descontente no PDT, o senador Cid Gomes teria aberto diálogo com o presidente da Executiva Nacional do PSD, Gilberto Kassab. O PSD de Kassab, que ampliou a bancada para 15 parlamentares no Senado, reelegeu nessa quarta-feira o senador Rodrigo Pacheco para presidir o Congresso Nacional no biênio 2023-2024. Cid, que votou também em Rodrigo Pacheco, tem tido um mandato discreto e em 2022 passou pouco tempo no Senado. Nos bastidores políticos, as informações apontam que Cid está dedicado à família e aos negócios na iniciativa privada. A eleição de 2022 ao governo do Estado, com um racha no PDT, o deixou ainda mais desanimado com as atividades partidárias e políticas. Cid se opôs à pré-candidatura de Roberto Cláudio. Queria a candidatura de Isolda Sela ao Palácio da Abolição. E com o PDT, em direção contrária, optou pelo silêncio. Ele assumiu apoio à candidatura de Camilo Santana ao Senado e deixou de lado a eleição ao governo do Estado. Os acontecimentos deixaram dúvida se o pedetista Cid Gomes continuará no PDT e se em 2026 concorrerá à reeleição ao Senado. Cid mantém liderança junto a deputados estaduais e federais e a prefeitos e ex-prefeitos. As especulações sobre uma possível saída do PDT para o PSD acontecem no início de um novo ciclo político. Tanto o PSD quanto o PDT apoiam o governo Lula. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. E aí, jornalista Beto Almeida, é naquela de onde há fumaça, há fogo? Pois é, Luciano, olha só, porque o momento atual é, primeiro, de reforçar, por exemplo, a presença do PDT no governo Lula, com o Carlos Lupe, que é o comandante-mor do PDT nacional. Além disso, lembrando que o PDT fez uma bancada fortíssima aqui na Assembleia Legislativa com 13 deputados estaduais. Então, mas isso dá a ideia, sim, do tamanho da crise que se percebe claramente você olhando esse resultado e ainda assim, por exemplo, a ausência de dois dos principais nomes do PDT, não apenas no estado do Ceará, como do PDT nacional. A ausência de Cid Gomes, que estava em Brasília,
e também de Ciro Gomes, isso é sintomático. Então, existe sim essas especulações de possível saída dele do PDT para uma outra sigla que já foi citada aí, que pode haver esses acordos, por enquanto essas conversas com o PSD. Você me perguntou onde há fumaça, há fogo? Eu diria que sim, Luzenor. Diria que sim. O momento realmente a gente percebe que tem essa divisão interna. Claramente, por exemplo, o entendimento do senador Cid Gomes é de que o PDT aqui no estado do Ceará deve continuar aliado de completo, 100% ao governo Elmano. Há uma divisão, porque o ex-prefeito Roberto Cláudio acha que tem que manter um posicionamento, um distanciamento mais crítico em relação ao governo, sem deixar de apoiar algumas coisas, mas não é isso que entende Cid Gomes. Então, existe uma divisão interna, existe uma insatisfação com relação a isso, e é provável que, sim, essa crise resulte na saída de Cid Gomes do partido. Tem muita discussão nos bastidores políticos sobre os rumos do PDT na sucessão em Fortaleza, que é o principal colégio eleitoral que o partido controla hoje, mas essa informação que nos chega dos bastidores políticos sobre a movimentação do senador Cid Gomes, conversando com Gilberto Kassab, que preside a executiva nacional do PSD, esse diálogo pode ser entendido apenas como uma conversa do dia a dia dos bastidores, mas no cenário atual, onde Cid Gomes está descontente dentro do PDT, como eu disse aqui, onde há fumaça, pode haver fogo, né, Beto Almeida? E além disso... O Monturo já está preparado, viu? O que, Beto Almeida? O Monturo. Monturo. É fácil você tocar fogo logo aí. Ô, Beto Almeida, registrar ainda sobre essa história do PDT, né, que desde a campanha de 2022, o senador Cid Gomes não participou de nenhuma reunião com a cúpula estadual do PDT. Tivemos uma conversa pontual com os deputados estaduais sobre os rumos do partido aqui na Assembleia Legislativa. Quando você fala sobre a postura adotada pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de dizer que o PDT deveria ter uma posição de independência na Assembleia Legislativa, o Roberto também não deixa de ter as suas razões. Afinal, ele foi para o embate, estava na linha de frente do PDT, na disputa pelo governo do estado, saiu derrotado em terceira posição, perdendo para o capitão Wagner, que ficou em segundo lugar, e também para Elmano de Freitas. Então, o Roberto Cláudio carrega esse sentimento de que os votos que ele recebeu são votos para o PDT estar na oposição. Daí, ele insistir nessa ideia de que a bancada estadual deveria ter uma posição de mais distanciamento do governo ou de uma posição mais crítica, mas essa postura não vai prevalecer, porque dos 13 deputados estaduais do PDT, 10 certamente estarão sintonizados 24 horas com o governo de Elmano de Freitas. Mas por uma questão até de sobrevivência política, de delimitação do espaço dele, inclusive de que ele entende que o eleitor o colocou na oposição e ele tem seus projetos políticos, então ele próprio, Roberto Cláudio, já deixou muito claro que ele vai ser essa voz crítica junto ao PDT para fazer exatamente essa pontuação em relação ao governo Elmano. Ele precisa, inclusive, disso, Luzenor, porque, do contrário, ele vai literalmente mergulhar, desaparecer. Então, mas ele precisa sim, ele teve o espaço político dele ali preservado e ele vai fazer valer exatamente em cima dessas pontuações, dessas críticas pontuais, claro, como eu falo, pontuação, em relação ao que ele precisa para estar vivo, inclusive em 2024, e ser colocado como um nome dentro do cenário que se aproxima. Mensagem que o Júnior da nossa FM 96.6, 96.9, FM Canoa em Aracati, nos acaba de mandar. Tasto Forte, locutor, ouvindo o Jornal Alerta Geral nesse momento, também o Dr. Klaus Magno, aqui em Aracati. Valeu, pessoal da FM Canoa nos acompanhando. Júnior, alegria, obrigado pelo trabalho aí, pela atuação firme no dia a dia, acompanhando o Jornal Alerta Geral e contribuindo para essas informações chegarem aos ouvintes da FM Canoa no Baixo Jaguaribe, na região jaguaribana e também invadindo uma parte do Rio Grande do Norte. Vale Jaguaribe, por sinal, que tem eleição suplementar nesse fim de semana, como a gente chamou, né? Você fala daqui a pouco. Ok. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.